Bem, meus queridos e minhas queridas, caros irmãos da cidade do Moreno, família espírita 9 de outubro, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para conversar sobre a nossa querida doutrina espírita. Desde já, queria agradecer o presente que foi ler, rever, estudar esse tema tão importante, disciplinar os próprios impulsos. Para mim foi um presente. E dizer para vocês que eu trago um abraço amigo e fraterno de todos os que fazem a nossa querida Federação Espírita Pernambucana, na pessoa do nosso presidente, Washington Pereira. Como em todas as nossas atividades, nós iniciamos com uma prece e convidamos todos vocês a nos acompanhar numa prece para rogar ao divino amigo Jesus de Nazaré, nosso modelo e guia, a ajuda que tanto necessitamos, quaisquer que sejam as nossas situações. Mas nestes minutos em que estaremos reunidos com o uso da tecnologia, que possam os mensageiros do seu amor nos envolver a todos, nos facilitando o uso da palavra e a compreensão das mensagens, que ela seja clara e sempre consonante com seus ensinamentos de vida eterna. Por isso, Jesus querido, nós te pedimos e te agradecemos mais essa oportunidade de nos reunirmos em teu nome, com a certeza da tua presença entre nós. Que a tua paz seja conosco, Mestre querido, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós recebemos o convite para conversar sobre disciplinar os próprios impulsos. Essa frase foi dita por André Luiz. E ela consta do livro Paz e Renovação, lá num capítulo chamado 10 Maneiras de Amar a Nós Mesmos. Antes da gente chegar nesse trecho desse livro maravilhoso que a gente convida todos vocês a lerem, a conhecerem, a gente gostaria de fazer algumas reflexões. Disciplinar os próprios impulsos sempre nos remete à reforma íntima, a vencer a nós mesmos. Mas a gente sempre acha que tem muita dificuldade para fazer isso. Mas Jesus, nosso divino amigo, ele deixou registrado por Mateus, no capítulo 7, o ensinamento que diz assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abre-se-á. Isso Kardec, por orientação do Espírito Verdade, da equipe do Espírito Verdade, ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, já no final. A maioria de nós, quando pensa em disciplinar os próprios impulsos, sempre imagina que esses impulsos sejam aquilo que a gente faz impensadamente e acha que a gente não pode, não consegue mudar sozinho. Mas quando a gente lembra da orientação de Jesus, pedi se vos dará. Quando é que a gente pede mesmo, com vontade de mudar? Essa é a grande questão. Porque pedir para ganhar na Mega Sena, pedir para arranjar um emprego, a gente pede todo dia. Mas pedir
para disciplinar os próprios impulsos, pedir para diminuir as nossas imperfeições e fortalecer as nossas virtudes, a gente não tem conseguido pedir isso com verdadeira sinceridade. Porque a gente já imagina que seja muito difícil. E a gente não, às vezes, por imaginar que é muito difícil, a gente não se empenha tanto em domar essas nossas más inclinações, essas nossas más tendências. Mas se a gente quer um roteiro realmente seguro, nós temos os ensinamentos de Jesus. Mateus também registrou, lá no capítulo 22, que quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento da lei, e Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui temos o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Jesus diz que toda a lei está aí. Mas só que nessa tarde a gente quer conversar sobre disciplinar os próprios impulsos. Por que a gente vai conversar também e trazer a lei de amor, a lei maior que Jesus enumerou para essa nossa conversa? Mateus também registrou antes, logo depois ali do pedir se vos dará: fazeis aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. E Lucas registrou o mesmo ensinamento de Jesus: tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Então fica a pergunta: como eu vou disciplinar meus próprios impulsos sem essas orientações seguras? Sem aprender a pedir, a buscar, a bater, sem vontade de aprender a amar. Não o amor dos folhetins, das novelas, dos romances. Aquele amor do dia a dia, aquele amor de todos nós. Aquele amor que nós precisamos aprender a amar. Em muitas ocasiões eu tenho repetido que o nosso maior compromisso numa reencarnação é aprender a amar. E como precisamos aprender a amar? Tem uma frase de... Eita, não está aqui, está aqui. Desculpem. Tem uma frase de Carlos Drummond de Andrade que ele diz assim: pois de amor andamos todos precisados, em dose tal que nos alegre, nos reumanize, nos corrija, nos dê paciência e esperança, força, capacidade de entender, perdoar e ir para frente. É um escritor que não é espírita, falando de amor como uma necessidade. Uma necessidade que todos nós precisamos. Mas um amor tal que nos reumanize. Por quê? Quando somos adolescentes, dizemos ou ouvimos que o amor deixa a gente cego. É aquele amor, aquela paixão de quando estamos na adolescência, saindo da adolescência, naqueles primeiros anos das nossas vidas,
em que confundimos o amor com os relacionamentos, a preparação para os relacionamentos conjugais. O amor é muito mais do que isso. Isso é um tipo de amor. Às vezes confundimos o amor somente com o amor filial, de pai para filho, de mãe para filho, de filho para os pais. É um tipo de amor. Talvez o melhor que a gente já possa amar, o mais sublimado. Mas se a gente quer disciplinar os próprios impulsos, a gente precisa pensar num amor maior, mais sublimado, num amor mais amplo. Para isso, a gente precisa sim de ajuda. A gente precisa pedir. A gente precisa buscar. A gente precisa bater. Porque se o mestre disse que se a gente pedir, a gente vai obter. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. Se a gente bater a porta, ela vai se abrir. Ele não estava brincando conosco, ele estava nos dizendo que ele realmente vai nos ajudar nesse aprendizado do amor. Esse aprendizado do amor, ele nos é ofertado todos os dias das nossas vidas, em todos os momentos. Não só nas situações felizes, nos momentos dos reencontros, mas ele nos é ofertado sobretudo na maneira como a gente precisa enfrentar as vicissitudes da vida, as grandes dificuldades do nosso percurso. Então, esse aprendizado do amor é que vai fazer, vai nos ajudar, vai nos proporcionar a oportunidade de disciplinar os nossos impulsos, de vencer a nós mesmos, de dar início ao que a gente escuta tanto nas casas espíritas, a nossa reforma íntima. Se a gente não tem vontade de aprender a amar, a gente não vai conseguir nada disso. Mas esse título, essa frase de André Luiz, ela está inserida num universo de ensinamentos de André Luiz, e que o Centro Espírita 9 de Outubro intitulou para o mês todo Reflexões de André Luiz para todos nós. Além desse livro do Paz e Renovação, nós temos muitas outras mensagens de André Luiz que podem nos ajudar a vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, a diminuir em nós todas essas dificuldades que nós temos e a fortalecer nossas virtudes. No livro Correio Fraterno, André Luiz também nos traz uma lição de grande valia para que a gente possa sonhar, ou nos esforçar, ou nos estimular a disciplinar nossos próprios impulsos. Ele coloca algumas sugestões, vamos dizer assim, com carinho de André, mas com a firmeza com que ele nos traz tantas informações valiosas. André diz assim, é a lição 51 do livro Correio Fraterno, que ele intitulou Mãos Fortes e Limpas. E ele diz assim, ilumina o coração para que o amor seja o laço do céu, a irmanar-te com todas as criaturas. Ilumina o coração para que o amor seja o laço do céu, a irmanar-te com todas as criaturas. Como é que a gente ilumina o coração? A gente pede e a gente encontra. Qual é a maneira que a gente tem, que a gente já sabe que é a mais eficiente para a gente pedir? É a oração
e o trabalho. A oração a gente pede pelo pensamento, mas pelo trabalho a gente pede com as ações. E ele diz que para que o amor seja esse laço e possa nos reunir, nos irmanar com todas as criaturas. Porque realmente nós estamos aqui para aprender a amar. Depois André diz assim, nos convida assim: purifica teus olhos, para que os males da peregrinação terrestre não te perturbem a mente. Purifica teus olhos, para que os males da peregrinação terrestre não te perturbem a mente. Nos dias de hoje, será que a gente tem utilizado bem os nossos olhos? Será que a gente já passou por alguma situação em que os males terrestres nos perturbam a mente? É para a gente responder para a gente mesmo. Sabe aquela conversa, quando a gente conversa com os nossos botões? Pois é. É nessa hora que a gente vai se observar para saber se tem algo que a gente vê que nos dificulta esse aprendizado do amor. Aí depois ele diz, defende os ouvidos contra as sugestões da ignorância e da sombra, a fim de que a paz interior não te abandone. Ver e ouvir. Hoje em dia a gente fala de ver e ouvir como audiovisual. O que é audiovisual? Televisão, cinema, lives, né? E tantas outras formas que a gente tem de ver e ouvir. Pode ser com o nosso próximo, conversando, que às vezes os nossos olhos veem expressões, às vezes tão duras, tão frias, que nos machucam. Nossos ouvidos escutam, às vezes, palavras tão ásperas, que nos machucam. Mas ele diz, André, no início, que para a gente iluminar o coração, para que o amor seja esse laço que vai nos unir ao outro e vai nos irmanar, vai nos tornar irmãos uns dos outros. Então, como Jesus já nos ensinou que só o amor cobre uma multidão de pecados, se eu não tiver amor, eu não vou conseguir nada. Paulo já disse que sem amor nada seremos. Seremos sinos que batem vazios. Mas André continua. Clareia e adoça a tua palavra, para que o teu verbo não acuse nem fira, ainda mesmo na hora da consagração da verdade. Clareia e adoça a tua palavra. Mas não é adoçar a palavra para a gente ser sim, não. É adoçar a palavra para que ela seja firme, ser sim, não. É adoçar a palavra para que ela seja coerente com os seus princípios, com sua maneira de viver. Você pode não concordar com o outro, mas como ele diz assim, mesmo na hora da consagração da verdade, mesmo que a gente precise dizer algo ao outro, que seja verdadeiro, vamos clarear e adoçar nossa voz. Porque a gente pode dizer ao outro que a gente não concorda, a gente pode dizer ao outro que aquilo não é verdadeiro, mas a gente não precisa machucar o outro falando isso. Então, esses ensinamentos de André Luiz são para o nosso dia a dia.
É para a gente, são situações em que a gente vive desde a hora que a gente desperta, que abre os olhos e faz aquela prece. Jesus, obrigada por mais uma oportunidade. A gente não precisa olhar para o marido já de cara feia, reclamando pelo que tem que fazer ou pelo que está faltando, chamar os filhos com irritação. A gente pode fazer tudo isso com calma, com respeito, clareando e adoçando a palavra, para que o nosso verbo não acuse nem fira. E André Luiz ainda continua e diz assim: conduz teu pensamento à grande compreensão do próximo, ajudando aos que te cercam, tanto quanto desejes ser por eles auxiliado. Conduz teu pensamento à compreensão do próximo. Por que André diz isso? Nós somos iguais? Nós somos parecidos, mas iguais não. Certamente, na mesma situação, eu e qualquer um de vocês que agora me escutam, não teríamos a mesma reação. Somos até parecidos, mas não somos exatamente iguais. Porque somos espíritos, temos livre-arbítrio. E cada um de nós tem uma história na trajetória como espírito. Então, ajudando os que te cercam, tanto quanto desejes ser por eles auxiliado. Foi que Jesus disse mesmo? Que está lá, né? Em Lucas 6,31. Tratai todos os homens como quereriam que eles vos tratassem. O que é que Mateus registrou? Fazer aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Conduz teu pensamento à compreensão do próximo, ajudando tanto quanto desejas ser por eles ajudado. A gente quer ser respeitado? Vamos respeitar. A gente quer ser ajudado? Vamos ajudar. A gente quer ser amado? Vamos amar. O amor não pede nada em troca. O amor está sempre disposto a auxiliar, a compreender. Mas o amor não concorda com tudo que o amado pensa. Mas certamente respeita as diferenças. Certamente vai fazer de tudo para que o amado, a pessoa que nós amamos, possam se melhorar tanto quanto nós desejamos nos melhorar. Equilibra teus pés no caminho reto e desse modo terás contigo o tesouro das mãos fortes e limpas, nos diz André Luiz. Por que a gente trouxe isso antes das 10 maneiras de amar a nós mesmos, que é onde tem a lição, né? A sugestão de André Luiz sobre disciplinar os próprios impulsos. É muito interessante quando a gente pensa em disciplinar os próprios impulsos, que a gente pensa nesse amor incondicional, que a gente pensa nisso tudo. Mas antes da gente chegar lá, eu queria trazer para vocês uma historinha que o irmão X nos conta no livro Cartas e Crônicas, esse livro aqui, olha. Ele conta a história de Juversina Trajano. Eu não vou ler para vocês a história toda, porque ela é longa. Mas eu vou fazer um resumo. A senhora Juversina, ela reencarnou com o compromisso de ajudar 80 espíritos. Ela ia criar um lar para crianças em dificuldade, crianças marginalizadas, abandonadas. E ela ia ter todo o auxílio, ela se preparou no mundo espiritual. Ela reencarnou com a possibilidade de recordar esses compromissos assumidos. Ela sabia até quem foi o mentor no mundo espiritual que a orientou nesse sentido. Chegou
conheceu a doutrina espírita, trabalhava na casa espírita, era uma dedicada trabalhadora e sabia que tinha esse compromisso com essas crianças, com esses espíritos. Aí iniciou a construção de um lar para essas crianças. Iniciou aos 32 anos, se não me falha a memória. Aí começou, quando estava quase pronto, ela não está muito pequena, eu vou ampliar aqui, eu vou ampliar ali, eu vou fazer mais isso, eu vou fazer mais aquilo. No fim, ela passou mais de 20 anos preparando o lugar para receber esses espíritos. Aí um belo dia, ela está na reunião mediúnica. Aí esse mentor que a auxiliou, que a preparou no mundo espiritual, vem conversar com ela. E ela lembrou dele. E ele falou das palavras de Jesus que ela precisava lembrar. Ele falou tudo que precisava falar e ela escutou. Mas ela percebeu que tinha alguma coisa que ele ainda não tinha dito. Aí ela perguntou para ele: irmão Ambrósio, não estarei sendo leal a mim mesma? O irmão admite que me tenho mantido fiel às obrigações que abracei? Aí o interlocutor disse: sim, minha irmã, você tem sido muito exata na programação. Tem trabalhado, sofrido pela obra, mas não se esqueça do tempo. As horas são empréstimos preciosos. E acrescentou sob espanto geral: 30 espíritos dos 80, né? 30 espíritos necessitados de recondução e assistência, dos 80 que você se comprometeu a socorrer e reeducar, são agora delinquentes de novo. 2 são obsidiados perigosos na via pública. 6 estão fechados por doentes mentais em penitenciárias. E os restantes 22 se encontram internados em diversas cadeias. Por que disciplinar os próprios impulsos, a gente lembrou dessa história do irmão X? Porque nesse nosso impulso, às vezes, de querer fazer mais e melhor, a gente esquece de fazer o que a gente pode. Porque nesse nosso aprendizado do amor, nós que ainda somos espíritos imperfeitos, ainda estamos aprendendo a amar, não podemos esperar sermos espíritos puros, espíritos já mais evoluídos, pelo menos, para que a gente inicie esse trabalho urgente de disciplinar os próprios impulsos e de aprender a amar, de diminuir as imperfeições e fortalecer as virtudes. Não podemos deixar mais para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Meus queridos amigos, me desculpem se eu às vezes sou tão incisivo. Mas cada vez que eu leio o convite de Jesus para o aprendizado do amor, eu sinto que preciso fazer mais e melhor, que precisava ter feito já desde ontem, que eu já desperdicei muito tempo. Então o que eu procuro compartilhar com todos vocês é essa minha grande necessidade de aprender a amar. Essa vontade que eu tenho de colocar em prática o que eu tenho buscado aprender com Jesus, com essa doutrina que esclarece, consola, reeduca, orienta. E com esses espíritos amigos, como André Luiz, tem outros, Emmanuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles. Nós temos Ivone do Amaral Pereira,
espíritos amigos. Amigos como Chico Xavier, como Divaldo, que é um espírito que ainda está aqui conosco. E por intermédio dele nós temos recebido tantas informações valiosas, tanta ajuda vinda do alto. Então, meus queridos, quando a gente chega nas 10 lições que André Luiz nos convida a refletir, a gente fica pensando. 10 maneiras de amar a nós mesmos. Amar a nós mesmos. Por que ele colocou esse título? Maneiras de amar a nós mesmos. Lá no Livro dos Espíritos, a gente aprende que a gente precisa se conhecer, né? É o conhece-te a ti mesmo. E o Livro dos Espíritos, a gente aprende também, lá numa mensagem de Kardec, que a gente precisa estudar. O Livro dos Médiuns fala muito em estudo. Aí, às vezes, a gente confunde esse estudar com a aquisição puramente acadêmica, teórica. Mas esse convite do conhecer a si mesmo, esse convite do estudar, é um convite para a gente entender o que é que a gente está fazendo aqui. Entender o porquê de certas situações, de certas vivências. A gente se conhece para a gente se definir melhor os caminhos que a gente precisa percorrer, para planejar melhor o nosso futuro, para reconciliar com todos aqueles que estão em caminho conosco, a caminho conosco, sejam amigos ou não, afetos ou desafetos. Aprender que precisamos muito dessa lei de amor, onde Jesus resumiu toda a lei, todos os profetas, do amar a Deus acima de tudo e de todos, e ao próximo como a nós mesmos. Então, aprender a se amar, aprender a amar ao próximo, aprender a amar a Deus. E a gente, para fazer isso, para esse aprendizado, a gente precisa disciplinar os próprios impulsos. Não fazer como a nossa irmã Gilversina, que foi esse exemplo que eu trouxe, que ela sabia o que tinha que fazer, mas ela queria fazer perfeito. Ela queria fazer o máximo. E para fazer o máximo, ela esqueceu do tempo e não fez sequer o mínimo. Dos 80, ela podia ter ajudado 60, 40, 20. Se tivesse ajudado um, mas ela não ajudou nenhum. E as lições que nos chegam através da mediunidade de Chico, de Divaldo, de Ivone, são lições para nos ajudar a entender como viver, o que fazer para não desperdiçar esse tempo precioso que nós temos nessa encarnação. Não desperdiçar essa dádiva do esquecimento do passado. Não desperdiçar essa oportunidade de olhar para cada um dos nossos irmãos que caminham conosco e compreender, ajudar e não permitir que os olhos, os ouvidos ou a voz possam nos impregnar de reações adversas que possam dificultar essa reconciliação. Depois de disciplinar os próprios impulsos, André Luiz nos pede para trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos.
Mas às vezes a gente lembra de Juversina. Fazer o melhor que a gente pode não quer dizer que a gente vai ter que fazer perfeito. Mas a gente vai fazer o melhor, literalmente, o melhor que é possível para aquela situação, para aquele momento, para aquela ocasião. Então, trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Pode ser dentro do lar, no trabalho profissional, na via pública, na casa espírita. Eu já falei no início que quando a gente abre os olhos de manhã, a gente precisa agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia para a gente fazer o que a gente pode fazer, o que precisa fazer. Nos sonhos da gente, a gente gostaria até de fazer mais e melhor. Mas para aquele momento, é o que a gente pode fazer. Então, muitos de nós, quando diz assim, eu não faço caridade porque eu não posso. Quando eu ganhar muito dinheiro, quando eu for promovido, quando eu ganhar na loteria, eu ajudo, eu faço caridade. Mas hoje você pode ajudar. Lembram de Jesus, quando ele fala da mulher no gasofilácio? Aquele local, aquela praça pública em que as pessoas iam demonstrar, não é? Desprendimento, doações. Os que tinham muito, doavam muito. E Jesus só olhando. Aí quando chega aquela mulher que tira uma única moedinha e joga, e Jesus diz que ela doou muito mais do que todos os outros que tinham ido à sua frente. Porque ela doou do que tinha, que lhe fazer falta. Mas naquele dia ela queria fazer uma doação. Juversina perdeu essa oportunidade de ajudar com o que tinha, que ficou sempre olhando para depois, para depois, para depois. Uma obra que não acabava nunca, levou mais de 20 anos, preparando um local que ficou lindo, maravilhoso. Mas aqueles espíritos que ela precisava ajudar, nenhum deles foi socorrido. Então, se a gente pode ajudar com um bom exemplo, vamos ajudar hoje, não deixa para amanhã. Se a gente pode ajudar materialmente, vamos começar hoje, não deixar para amanhã. Mas eu não tenho muito. Quantos irmãos nossos que fazem campanha do quilo chegam contando emocionados quando se batem em algumas portas e que as pessoas olham, pegam um pacote de macarrão, partem no meio e entregam. Não, minha senhora, não precisa, meu senhor. Não, mas eu quero ajudar. Quantos de nós não já ouviu falar de alguém que tem muito e quando a gente bate a porta e pede, diz que não tem? Não é para a gente ser perdulário e jogar fora ou simplesmente a gente começar a passar algumas necessidades para doar. Não, não é isso. É a gente entender o ensinamento de Jesus. É a gente se doar. Quantas vezes a gente encontra com alguém que está desarrumado emocionalmente, passando por um problema difícil, já falou aquele problema muitas vezes, e você olha, você não quer mais escutar nenhuma vez. Mas quantas vezes esse ouvido que você empresta não está socorrendo aquele irmão, aquela irmã, talvez impedindo um ato desesperado, porque simplesmente encontrou alguém que pudesse ouvir. Quantas vezes nós já ouvimos falar, ou nós mesmos vivenciamos, que a gente tem algum familiar com mais dificuldade, às vezes com mais idade,
Quantos de nós a gente não sabe que já deixou seu idoso no abrigo e não voltou mais nunca para visitar? Nando Cordel fez uma música linda sobre esse assunto, que todas as vezes que eu escuto ainda me emociono. De um pai que foi levado para um abrigo e que passa todos os dias esperando a visita do filho. Isso é aprender a amar. Isso é disciplinar os próprios impulsos. Isso é vencer a si mesmo. Isso é ter vontade de fazer a vontade do Pai. É preciso ter vontade para fazer a vontade do Pai. Depois André Luiz faz assim, diz assim para a gente: atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Eu sei que aí em Moreno, aí no Seno, para todo mundo mais evoluído, não tem milindre. Todo mundo já entendeu isso, mas para as bandas de cá está diferente. Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros, nem sempre a gente consegue. A gente não se imagina imperfeito, a gente não se imagina com aquela necessidade de mudar. Aquilo que eu falava no início, né, diminuir imperfeições, fortalecer virtudes. Mas nessas 10 maneiras de disciplinar os próprios impulsos, essas 10 maneiras de amar a nós mesmos, André nos diz que é preciso atender aos bons conselhos que nós damos aos outros. Ou seja, se serve para o outro, serve para mim também. Se é bom para vocês, precisa ser bom para mim também. Eu não posso ficar aqui dizendo para vocês algo que para mim seja inexequível. Não posso estar dando receitas para você que eu não queira tomar. Passar remédios amargos que eu não queira usar. Então, atender aos bons conselhos que traçamos para os outros é uma das 10 maneiras de amar a nós mesmos, de aprender a disciplinar esses nossos impulsos, aprender a mudar, a nos renovar. Depois André nos convida a aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Isso tem a ver com o item anterior, com o terceiro, de não dar conselho aos outros que a gente não faça. Ou seja, é a gente aceitar o conselho do outro sem crítica. Sem achar que o outro está dizendo aquilo só para a gente. Eu sempre achar que o que o outro me mostra como possibilidade de mudança é importante para mim, mas é importante para ele. Depois ele diz assim: esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. A gente consegue? Nossa. Humildade, né? Humildade para receber as críticas. Humildade para reconhecer as imperfeições. Humildade para se comprometer com a mudança, com a transformação moral que nós precisamos. Depois ele faz assim: evitar as conversações inúteis. A gente nunca acha que a gente tem conversa inútil.
Mas às vezes a gente gasta um bocado de tempo, né? No celular, olhando algumas coisas que não nos acrescentam em nada. Mandando mensagens que não edificam. Se indignando com algumas postagens de irmãos nossos menos esclarecidos, irmãos nossos, vamos dizer assim, distanciados dos ensinamentos de Jesus. As nossas conversações hoje, muitas vezes não são ao vivo, como nós gostamos tanto, mas que a pandemia nos ensinou que a gente pode conversar de outras formas, e a tecnologia chegou para nos mostrar que a gente pode conversar o dia inteiro com muitas pessoas ao mesmo tempo. Elas são úteis, elas nos ajudam. O que eu estou colocando, postando nas redes sociais, pode ser útil para alguém? Edifica. Então, o lembrete, né, de André, né, uma das maneiras de aprender a amar é não desperdiçar esse tempo com essas conversações inúteis. Uma outra maneira da gente aprender a amar é receber no sofrimento o processo de nossa educação. Às vezes a gente pensa que sofrimento é somente quando a gente enfrenta grandes dificuldades da vida, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença muito grave que não tem cura, ou quando o afeto muito querido do coração decide não caminhar mais conosco, ou quando esse afeto é convidado a voltar para casa antes da gente. E a gente imagina que esse sofrimento maior do mundo a gente não suporta, a gente não serve para nada, não nos ajuda. Mas André diz que é para a gente receber esse sofrimento como processo de educação. Porque o sofrimento é educativo. Toda dor é educativa. Se a gente tiver hora de ver o vídeo de ouvir, claro, como nos disse Jesus. Mas se a gente se revolta, se a gente fica indignado o tempo todo, se a gente briga com Deus, a gente está desperdiçando mais uma maneira de aprender a amar. A gente está desperdiçando mais uma dessas maneiras de disciplinar nossos próprios impulsos, de diminuir nossas imperfeições, de fortalecer nossas virtudes. De certa forma, a gente já falou um pouquinho dessa outra recomendação de André, quando ele diz assim, calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Foi mesmo que disse para a gente retribuir o mal com o bem? Vocês lembram? Jesus? Isso. Foi Jesus mesmo que disse para a gente não retribuir o mal com o mal. O mal, quem pratica o mal, esse mal é do outro, ele não é nosso, eu não preciso ser igual a ele. Há pouco tempo, nós conversávamos sobre uma situação bem grave de mal que nos fazem. Nós estávamos conversando sobre suicídio, um tema tão duro, tão difícil, né, que ainda que nos machuca, que nos faz sofrer. Mas a gente estava falando, a pessoa estava falando para mim que conheceu uma pessoa que teve um filho assassinado. E é um dos momentos muito difíceis da vida. Mas essa pessoa recebeu um convite dentro de uma delegacia que resolveria aquele problema. Depois que pegaram o assassino, que dava um jeito nele. E essa pessoa simplesmente disse que não. Disse não porque não era assassino. Não retribuir o mal
com o mal, retribuir o mal com o bem. Foi isso que essa pessoa fez. Essa pessoa não era espírita, mas conseguiu não retribuir o mal com o mal. Mesmo muito sofrido, porque para um pai é um sofrimento grande. Mas conseguiu. Então, calar diante da ofensa não é esse calar da gente ficar só revoltado, depressivo e se afastar do mundo. O calar é a gente lutar para que isso não se repita, não aconteça novamente, para que ninguém queira retribuir o mal com outro mal, mas, sobretudo, agir para que outras pessoas não cometam o mesmo engano, o mesmo equívoco de praticar o mal, de prejudicar outras pessoas. Pode ser um mal bem pequenininho, pode ser um mal bem grande. Todo mal proceder não edifica, não nos ajuda. E a gente não pode continuar com pequenas desculpas. Como certa vez me perguntaram se eu fosse parada numa blitz, meu extintor de incêndio no carro estivesse vencido, se eu não ia dar uma propina para o profissional que estivesse fazendo o seu trabalho. E a gente respondeu que não e a pessoa ficou indignada. Mas como você vai pagar uma multa de tanto, podendo pagar 10% disso? Eu disse, não vou, eu estou errada. É como a gente, quando tem filhos pequenos, hoje em dia mais não, por causa do celular, todos a gente já vê quem está atendendo. Mas antes, né, quando meus filhos eram pequenos, que os telefones fixos, quando o telefone tocava, eu conheci muitas pessoas que fizeram isso. Se for fulano, diga que eu não estou. Ensinando o filho a mentir. Esses são pequenos males que a gente pensa que não tem valor e tem grande valor. Então vamos pensar sempre em não retribuir o mal com o mal. O nosso planeta ainda é de provas e expiações, as nossas dificuldades ainda são grandes, mas vamos nos esforçar cada vez mais para fazer o bem. Ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Esse é o amor mais verdadeiro que tem, o amor incondicional, é o amor que ajuda, é o amor que se doa, é o amor que agradece a oportunidade de amar. E por fim, André diz assim, repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje, agora e sempre. Ou seja, se a lição foi boa, vamos repetir. Se a gente, no caminhar, a gente viu que se equivocou, vamos corrigir os erros. Vamos nos ajudar a diminuir essas imperfeições e a disciplinar nossos próprios impulsos. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, no item 9, Kardec deixou registrado assim para nossa reflexão. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis, passo a passo, a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Amar a todos indistintamente. Isso é o quê? A lei de amor. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a todos indistintamente, amar ao outro, amar a si mesmo e amar a Deus. Para eu conseguir fazer isso, como é que eu vou fazer? Amar o inimigo, fazer o bem àquele que vos
caluniou, que fez mal e vos caluniou, como está no Evangelho, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pedir, porque se eu pedir, eu vou receber, pedir se vos dará. Eu vou buscar o quê? Oportunidades de aprender. Então buscai e achareis. Eu vou bater a porta, que porta? Eu vou bater a porta das oportunidades que me são ofertadas todos os dias. Ela vai se abrir. Não vou fazer feito Dona Juversina, que vai simplesmente ficar planejando, pedir, planejando, buscar, construindo e deixando o tempo passar. Meu tempo é hoje, é agora. Eu preciso hoje ter vontade de ser feliz. Se eu preciso ter vontade de ser feliz hoje, eu preciso ter vontade de mudar hoje. E como é que eu mudo? Eu só consigo mudar se eu decido seguir o caminho da porta estreita. Se eu decido perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Se eu decido reconciliar com o meu próximo enquanto estou a caminho. É decisão minha, não é de ninguém. Porque eu tenho livre-arbítrio. E somente eu posso fazer minha reforma íntima, somente eu posso me mudar interiormente, somente eu posso disciplinar meus próprios impulsos. Somente eu posso construir minha felicidade. E o convite de Jesus é feito diariamente. Diariamente ele renova esse convite, nos dando oportunidades de cumprir com os compromissos assumidos. Que a gente não faça como Dona Juversina. Que a gente não deixe mais para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Os efeitos do amor, continua Kardec, os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Eu não podia deixar de falar um pouquinho, já nesses últimos minutos, da primeira mensagem do livro Paz e Renovação. Aliás, antes da primeira mensagem, a título de introdução, a título de prefácio, se colocou uma mensagem de Chico que está no livro Entender Conversando. E se colocou essa mensagem desse livro no livro Paz e Renovação, lá no início, no frontispício do livro. Quando Chico responde uma pergunta extremamente atual e muito necessária para nos ajudar nessa renovação íntima, nos ajudar a disciplinar nossos próprios impulsos, nos ajudar a ter vontade de construir essa felicidade. Chico, você vê o desequilíbrio da Terra em termos políticos e sociais e do Brasil? Aí Chico, naquela mineirice dele, responde assim: eu penso com aquela assertiva do nosso André Luiz, que é um mentor que todos nós respeitamos. Se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. Será que André Luiz nos deu a receita para a gente melhorar? Para a gente disciplinar os próprios impulsos? Para a gente começar a ter vontade de ser feliz?
consertar por dentro. O que é consertar por dentro? É entender que a lei de amor é a lei maior de toda a nossa vida. E só o amor cobre a multidão das nossas imperfeições, dos nossos pecados. Essa vontade de aprender a amar é que pode e vai nos ajudar a ser feliz, nos ajudar a contribuir para que o nosso planeta se torne um planeta de regeneração, onde o amor prevaleça. E as nossas imperfeições, elas sejam cada vez mais diminuídas. Sem amor, a gente não vai conseguir ajudar esse planeta a se tornar melhor. Porque nós só seremos felizes, de fato, quando todos nós pudermos ser felizes. A gente não vai ser feliz sozinho nunca. A gente muda sozinho, mas para ser feliz, a gente precisa do outro, eu preciso de vocês, muito. Nós precisamos uns dos outros. Então, meus queridos, é chegada a nossa hora. A minha gratidão por esses momentos de reflexões tão singelas, mas que primeiro servem para mim, porque eu preciso renovar em mim diariamente essa vontade de ser feliz. Nossa gratidão a André Luiz, esse espírito que nos mostra que é possível sim melhorar. Ele que nos, com tanta simplicidade, com tanta humildade, nos mostra a sua encarnação, ainda tão difícil, distanciado ainda das leis do amor. Mas ele nos mostra como, na hora que ele decide pedir ajuda, buscar pela prece, ele encontrou a ajuda que ele tanto necessitava e pôde ser levado para o nosso lar. Como a oração é importante. Como a oração daquela mulher que ele ajudava, às vezes, de má vontade, pôde ajudá-lo tanto. Como a ajuda das preces da sua mãe puderam ajudá-lo tanto. Então, que a prece seja companheiro nosso diário. Não a prece estática, mas a prece operosa, com as mãos ativas, a cabeça, a serviço do amor, a serviço do próximo, procurando cada vez mais se melhorar, ajudar e construir essa felicidade que a gente tanto sonha. Para todos vocês, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, um beijo no coração, um abraço carinhoso. Que Jesus, nosso divino amigo, nosso modelo e guia, possa amparar cada um de vocês e ajudar a todos na construção dessa felicidade. Sejamos felizes hoje, amanhã e sempre. Muita paz.